Olá, meu nome é Yuri Monteiro e este é o terceiro episódio do podcast LL Perfil, do Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre Ensino de Filosofia da UERJ. Hoje, vamos bater um papo sobre filosofia, feminismo e educação na pandemia, com as convidadas Rebeca Furtado, professora de filosofia do Pedro II e doutora em filosofia pela UERJ, e Helena Soares, doutoranda em filosofia pela UERJ e professora. É uma alegria estar aqui com vocês, agradeço o convite, com a Helena também, companheira de longa data já, de muitos trabalhos, e sempre é lindo poder participar de iniciativas da UERJ, né, desse trabalho que a gente sabe, enfim, que é a minha casa total e que a gente sabe que é de tanta importância para a educação pública e ao mesmo tempo de tanto esforço, né, que nós fazemos tudo na garra. Também tô muito feliz de estar reencontrando você, Rebeca, Jefferson, e estar conhecendo o Yuri, né, que não conhecia. Enfim, estar participando, né, desse projeto que a gente já vem construindo, né, de divulgação, mas também de conversas, de troca em outros lugares, mas é muito bacana estar aqui num ambiente da UERJ. Tanto tempo longe, né, do espaço físico, e estar aqui com vocês hoje é de fato reconfortante. Vamos ver o que vem por aí. Bom, prazer recebê-las aqui. E para começar o nosso papo, eu gostaria que vocês falassem sobre a influência da pandemia na vida das mulheres aqui no Brasil. A gente já tem muitos dados sobre isso, né? A gente já tem muitas pesquisas que foram publicadas, então a gente sabe que a pandemia aumentou a violência doméstica, a sobrecarga de trabalho, com o trabalho remoto, com o acúmulo de trabalho remoto e os trabalhos de cuidado. A gente sabe que isso tem a ver também com a interrupção das redes de apoio, acúmulo de funções, enfim. Né? E também sabemos como há diferenças de impacto na vida das mulheres a partir de outros marcadores interseccionais, né? Então, enfim, como é importante analisar cada uma dessas situações de forma específica. A gente tem alguns trabalhos já bem importantes desde o início da pandemia. A Finkielga e a Finkieva, por exemplo, lançaram um relatório sobre a violência doméstica, saúde e trabalho durante o coronavírus, realizado já em abril, né, que se chama Mulheres em Tempos de Pandemia, os agravantes de desigualdade e os catalisadores de mudança. Mostra, por exemplo, que no Rio de Janeiro, já em abril, havia aumentado 50% do número de violência contra a mulher, e que isso não aconteceu só no Brasil, né? Aconteceu em vários países do mundo. A gente já tem esses dados, né, de aumentos muito significativos de violência doméstica, porque as mulheres estão confinadas nas suas casas. Isso tem vários desdobramentos, né? Não só pelo estresse que é gerado nas famílias, pelos homens também estarem confinados, né? Então, assim, que também não é uma experiência muito dentro dessa masculinidade que nós temos, não é uma experiência muito comum. O homem foge, né? Quando está nesse momento de estresse, ele foge mais facilmente de casa. E aí a gente sabe que isso impacta em termos de violência mesmo, e mais do que isso, né? Em termos de romper esses vínculos e essas redes de apoio e de suporte. Então, muitas vezes, a mulher não tem nem para onde ir, porque está todo mundo em quarentena, as pessoas não estão recebendo, as famílias não estão recebendo, ela não tem como falar, mesmo os próprios organizações enfim, órgãos oficiais, né? Teve interrupção de alguns trabalhos, enfim, né? Se cria um ambiente muito mais difícil até para denunciar isso, até para sair dessa situação. E isso é muito grave, né? No Rio, eu falei, né? No Rio de Janeiro a gente teve um aumento significativo já lá no início, assim, eu nem saberia como esses números estão sendo atualizados. Mas, enfim, isso a gente pode também pensar, como eu disse, né, nas diferenças, né, a partir de uma perspectiva interseccional. A revista Feminismos, da UFBA, publicou há pouco tempo um dossiê que se chama Gênero e Cuidado em Tempos de Pandemia, e tem vários trabalhos que vão fazer essas recortes bem específicos, né? Então, tem um trabalho, por exemplo, que eu acho que é muito significativo para a gente citar, que é a Branca Cansada Preta Morta, apontamentos sobre o trabalho doméstico e de cuidados e o contexto de pandemia de Covid-19. Então, assim, pensar o quanto, de fato, é uma sobrecarga para todas as mulheres, certamente, né? É um agravamento dessa situação de vulnerabilidade, de violência, de
de acúmulos de trabalhos diversos, sobretudo nessa conjugação de trabalho de cuidado e trabalho remunerado, mas tem impactos muito distintos nas vidas distintas, né? Então, assim, enquanto uma mulher branca da classe média muito provavelmente está acumulando essas funções exaustas, ela ainda tem algumas redes de proteção mesmo, né? Por exemplo, poder fazer um isolamento, quando muitas vezes nós sabemos que as empregadas domésticas, quem faz esse trabalho doméstico remunerado são mulheres negras, e elas estão muito mais expostas a... não podem fazer quarentena, né? Elas estão muito mais expostas a uma infecção pelo vírus, e nesse sentido, muito mais... vulneráveis em termos de saúde, né? E assim, eu acho que é muito significativo isso, assim, é simbólico, claro, mas que a primeira pessoa que morreu de Covid no Brasil foi uma mulher negra empregada doméstica, né? Então, assim, ainda que o primeiro infectado tenha sido um homem branco que veio de viagem, quem morreu efetivamente, né, a primeira foi uma mulher negra que fazia trabalho doméstico remunerado na casa desse senhor. E, enfim, isso também, a gente já tem outras estatísticas que mostram como a mortalidade é muito maior, né, nas populações de vulnerabilidade social e também com corte racial, né? Também pessoas negras estão morrendo muito mais que as pessoas brancas. É importante você colocar esses dados, Rebeca, porque no acompanhamento, né, enfim, de violência de gênero, tanto divulgado pelo site da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, esse aumento, o aumento de feminicídio, né, e de transfobia, no caso, né, de morte de travestis e mulheres trans, e quando você coloca a partir dessa lente, né, da lente do feminismo interseccional, eu acho que é também importante a gente pensar que no Brasil, no ano que passou, né, a gente não teve, assim, de fato, uma quarentena, chamado lockdown. As pessoas, elas não... Essas pessoas que a gente está falando aqui, né, essas pessoas que, enfim, não têm uma renda fixa, não têm um emprego público, que, enfim, são profissionais que dependem, né, de estar na rua, de estar trabalhando, elas tiveram que continuar na rua e muitas das vezes elas tiveram um trabalho ainda maior, né? Então, quem trabalhava com venda, enfim, entrega, teve ainda mais exposição, né? Teve mais risco. Então, risco não só ao vírus, né? Fora de casa, mas também ao risco de estar numa situação ainda mais grave de vulnerabilidade, porque todos esses marcadores, essas diferenças, elas foram aumentando, né? Então, quando a gente olha por essa via, a gente teve aí, né, as escolas públicas fechadas o ano inteiro. Então, muitas dessas mulheres, né, essas mulheres que trabalham fora, elas também são mães, e, enfim. O que acontece é que no site da EBC, da Agência Brasil, né, eles apontaram que teve um aumento de 22% de feminicídio em 12 estados durante a pandemia, mas, ao mesmo tempo, teve uma diminuição das denúncias menos graves, né? Então, o que mudou nessa casa, né? Quando você fica, talvez, mais exposto, né? Enfim, mais exposto todas as pessoas da casa juntas ali num espaço considerável, né? Enfim, mais pequeno, de repente, para uma família. E o que acontece é que essas mulheres não conseguiam sequer chegar a uma delegacia e fazer uma denúncia, né? Então, teve um aumento, tanto no feminicídio, né, na morte de mulheres, teve um aumento considerável na morte também de mulheres trans, e isso tudo, todos esses números, eles assustam na medida em que a gente, quando pensa no cenário da pandemia, né, quando a gente fala o que mudou na pandemia, né, a gente, aqui nesse lugar, né, fatalmente da academia, a gente acaba pensando muito, olha, o meu trabalho virou home office, a casa, enfim, misturou, né? Misturou o público e o privado, digamos assim. Mas misturou também, e fatalmente, esse convívio forçado, né? Muitas das vezes. É o convívio forçado que levou, eu acho que um dos casos que mais me marcou assim, no ano passado, na verdade, foi quando
aconteceu a morte do menino Miguel, né? Assim, que a mãe precisou levá-lo para o trabalho, como aconteceu diversas vezes com a minha mãe e muitas outras mães, né? De ter que levar os seus filhos para o trabalho, mas, enfim, o trabalho, né, que estava designada a essa mãe não respeitava o seu segundo papel, né, na sociedade, né, o seu papel de mãe. Eu acho que falta talvez a gente pensar um pouco mais, né, em que medida que a gente pode respeitar a nossa Constituição, que fala tanto, né, e fala com todas as letras, que é dever de toda a sociedade, não só da família, mas também do Estado, de cuidar dessas crianças, né, de ter esse amparo. Não tem como a gente não pensar nos casos de trabalhadoras, mulheres, mães e também trabalhadoras travestis, transexuais, que nesse momento ficaram ainda mais assim escancaradas, né? O fato de que elas, de que nós mulheres somos ao mesmo tempo, né, a parte principal do que é chamado de um trabalho, de uma ética do cuidado, que a gente chama lá nas teorias feministas, mas ao mesmo tempo a gente está mais exposto, né, em diferentes graus a essas violências. Assim, eu acho que é interessante isso que a Helena trouxe no final sobre a ética do cuidado, porque, de fato, e eu acho que isso aconteceu com muitas coisas na pandemia, né? A gente pode perceber isso em muitos níveis e lugares diferentes, que, na verdade, a pandemia não mudou a nossa situação, ela agravou a nossa situação, né? Ela agravou já essas estruturas de poder e de violência que, de fato, agora estão escancaradas, como ela falou, né? Estão mais fatais, mais violentas, mais agressivas. E é isso, assim, o cuidado ser relegado à mulher, né? É historicamente já, claro, de novo, né? Com todos esses outros marcadores interseccionais e como esse cuidado aparece para cada mulher, né? Para cada situação. Mas isso já não é uma coisa nova. O que acontece agora é que o cuidado não é só esse lugar que é desvalorizado por um patriarcado capitalista, né? Ele também é um lugar que põe em risco a vida dessa mulher, exatamente por todas essas outras condições de vulnerabilidade que tem a ver com, como a Helena também falou, com também interromper essas redes de apoio, né? Que já são frágeis, que já são muito também circunstanciais, né? Assim, são mais significativas para algumas mulheres, menos para outras, que não são só redes de apoios privadas, né? Também são públicas. É isso, o fechamento das creches, o fechamento da escola pública, né? O fechamento, enfim, às vezes do transporte público está mais dificultado, né? Ou de algumas instituições terem fechado, né? O atendimento, enfim, transformado os atendimentos parte em presencial, parte, enfim, alguns períodos fechados. Então, todas essas precarizações, elas demonstram como a nossa sociedade já vinha, né, com essa estrutura mesmo, né, de violência e de hierarquia em relação à compreensão do cuidado como um trabalho menor, como um trabalho desvalorizado, invisibilizado, muitas vezes não remunerado, e quando é remunerado é mal remunerado, sem as garantias trabalhistas, muitas vezes, ou, enfim, com todas essas possibilidades de tentar não ter as garantias trabalhistas, né, porque apesar das leis das domésticas ser relativamente já antiga, né, já tem quase 10 anos, ela ainda é muito frágil, né? Ela ainda é muito pouco efetivada na prática, então, enfim, é importante a gente perceber como... Eu fiquei muito impressionado com esse relatório da Think Yoga, que elas começam a pandemia, já falando em abril, né, bem no início, e elas falam, a gente está fazendo isso agora porque a gente precisa parar, porque isso significa acabar com a vida de muitas mulheres, né? Então, não é só a gente fazer uma pesquisa no final para mostrar o que aconteceu. É a gente mostrar os riscos, é o quanto isso aqui vai afetar de forma fatal, né? De forma muito agressiva, muito violenta, vai tirar a vida de muitas mulheres ou vai piorar a vida, né? Vai precarizar ainda mais a vida de muitas mulheres. Então, de fato, é algo que não é só para a gente pensar academicamente, né? A gente tem que se
engajar politicamente em como a gente diminui essas violências, tanto nos nossos laços afetivos e privados, mas sobretudo nas nossas atuações públicas, né? Nas nossas atuações políticas, de militância, etc. Sim, é muito importante isso que você falou, Rebeca. Só para complementar mesmo, é que como a gente, nesse sentido, perdeu com a urbanização, né? Que fez com que a gente ficasse cada vez mais limitado à própria casa, à própria família, foi perdendo o sentido de comunidade. E aí, nesse sentido, como as mulheres, né? As mulheres do campo têm mostrado assim, que a força está justamente nessa criação de rede, né? De rede de mulheres, não pelo, enfim, pelo aspecto de somos mulheres, vamos nos defender aqui. Não se trata disso, mas compartilhamos aqui de uma experiência, né? De uma experiência que, enfim, que é de trabalho, mas que também é de uma certa resistência, né? É de vida, é de manutenção da vida, e então precisa de um senso de comunidade, né? Nesse sentido, não é sororidade vazia, né? É mulher, então a gente precisa se defender, mas é o contrário, né? O entendimento de um certo pertencimento. E aí, é claro, inclui mulheres trans também, inclusive mulheres trans do campo, né? Que a gente, enfim, acha que mulheres trans é coisa... Geralmente você ouve o discurso contrário, né? As questões de gênero, isso é coisa nova, isso é coisa inventada agora. E não é, né? As mulheres trans, elas ocupam esses espaços também, né? Então, quando eu falo de mulheres do MST, eu também estou falando de mulheres trans no MST. Então, eu acho que essas experiências do campo, elas também têm muito a ensinar, assim, a relação com a terra, é claro, mas a relação entre a gente, né? Como é que a gente está lidando com essa questão da violência, mas também das relações interpessoais, né? De como a gente se comunica, de como a gente se preserva. Então, eu acho que a gente teria também bastante a talvez aprender com essas experiências. Não, porque eu queria acrescentar, né, que é claro que o senso de comunidade ele é fundamental, a gente pensar como essas... que também é, né, uma construção do capitalismo, do individualismo, etc., e dessa família nuclear e tal, mas eu acho que também tem algo que deveria ser uma pauta fundamental e urgente para a gente, que é repensar o cuidado, né? Repensar essa hierarquia, porque ela é uma hierarquia que invisibiliza uma atividade fundamental para a vida. Não existe vida humana, na verdade, não existe vida sem cuidado, né? A vida humana relacionada com outras vidas é impossível se não tiver os trabalhos de cuidado, né? Isso, para a gente que é da filosofia, eu acho que é muito significativo, porque a desvalorização do cuidado, ela é fundacional, né, da sociedade ocidental. Ela não é só capitalista, ela se aprofunda no capitalismo, mas ela é fundacional. Quando a gente pensa que a vida livre dos homens livres na Grécia, né, ela só é possível, né, essa vida política, ela só é possível porque as mulheres e os escravizados estão num lugar, né, que não são cidadãos, exatamente porque eles estão nos lugares de trabalho reprodutivo, né, a mulher como reprodução da espécie e os escravizados como reprodução da vida em geral, né? De todas as atividades que são necessárias para a manutenção da vida. Então, essa separação entre reprodução e produção que vai se aprofundar, né, na modernidade, com o capitalismo, como, enfim, a Silvia Federici mostra de forma maravilhosa, mas outras mulheres também, outras autoras mostram, ela pra gente já tá lá na fundação, né? Já tá na fundação do que a gente entende como filosofia e sociedade e política ocidental. Ela já está lá na compreensão dos gregos de que o trabalho reprodutivo é trabalho de gente que não é livre, né? Que é exatamente que faz trabalho subordinado a outro, né? E não autorreferenciado. E, enfim, isso tem todas essas repercussões filosóficas e políticas por toda a história da filosofia, né? Não é à toa também que os homens foram... Bom, claro, né? Existe aí toda uma estrutura que ultrapassa isso, mas isso é um marcador importante, porque quando o Nietzsche vai falar lá
que, por exemplo, não existe possibilidade de vida livre, né? Assim, algum tipo de escravidão, né? Ainda que ele não esteja defendendo a escravidão, bom, possivelmente não esteja defendendo a escravidão efetiva, né? Mas ele está falando de que não dá para fazer filosofia se a gente tem que fazer trabalho reprodutivo, né? Que são atividades incompatíveis, atividades, né, toda essa desvalorização do trabalho manual, do trabalho de cuidado, do trabalho de reprodução. Então, são muitos exemplos, né? Essa ideia de trabalho intelectual e da filosofia como essa grande possibilidade de demonstração das capacidades humanas, etc. Tudo isso estrutura também a vida cotidiana, né? A forma como a gente vive. E se a gente não repensar isso, o problema do cuidado continuar sendo um problema das mulheres, na verdade, a gente continua mantendo aí uma estrutura fundamental do patriarcado, né? É claro que as mulheres precisam dar uma resposta imediata, então elas vão se organizar, muitas vezes entre mulheres, e vão dar uma resposta imediata para um problema que é da vida de sobrevivência, né? Mas eu acho que essa resposta também precisa ser uma resposta da comunidade como um todo, que inclui, né, homens e pessoas que não têm filhos, enfim, e pessoas que não têm essa coisa também do filho ser uma escolha individual, pessoal, que é problema da mulher, que decide, não decidiu ser mãe, agora está reclamando que não consegue trabalhar direito, agora está reclamando... mas você não quis ser mãe, sabe? Essas coisas assim, a gente acaba esvaziando esse lugar que é o reconhecimento do cuidado como uma atividade fundamental humana, né? Absolutamente indispensável, que todos nós fomos cuidados por alguém. Né? Não existe nenhum bebê que sobreviveria sem cuidados. Né? Não existe nenhuma casa, não existe alimentação se alguém não cozinhou. Né? Então, assim, quem é que está fazendo esse cuidado? As gerações. E por que a gente invisibiliza o quanto isso é importante para que nós possamos fazer tudo que nós fazemos, né? Então, assumir também, né? Os homens assumirem também e sobretudo na academia, né? Assumir também a importância de reconhecer e se responsabilizar pelos trabalhos, né? De cuidado, tanto de si mesmo quanto do outro, né? Porque cuidar de si, desculpa, cuidar de si a gente pensa cuidar de si exatamente, né? A partir também dos gregos, isso aí como atividades de, sei lá, só autorreferenciadas para muitas vezes pensadas a partir dessa compreensão de ser humano, de excelência, de virtude e tal, mas sempre como algo, exercícios de si, etc. E não, por exemplo, cozinhar para si, né? Que também é o cuidar de si, né? Fazer a sua própria alimentação, lavar o seu próprio banheiro, enfim, lavar a sua roupa, né? E quando a gente pensa o impacto que todas essas atividades têm no cotidiano e o quanto elas afetam a produtividade, enfim, a gente pode falar disso mais adiante, mas é muito significativo que os homens também assumam a importância dessa discussão, né? Como uma discussão fundamental para a vida humana, né? Para a vida comum. Aí a Rebeca tocou numa palavra que eu achei muito interessante, que é da comunidade, né? Essa pandemia ela escancarou as desigualdades que já existiam, né? Coisa ficou muito mais alarmante e se viu, né? Essa possibilidade não, mas essa necessidade de a gente trabalhar esse conjunto, essa comunidade. Né? E pensando agora nessas aglomerações, né? Como que a gente pode extrair alguma coisa disso? Como a gente pode compreender isso? Né? Já que desde o início da pandemia, né? Desde o início do suposto lockdown no Brasil, né? A gente viu e vê o discurso, né? De vamos cuidar de nós para cuidar do próximo. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Você tocou nessa questão da comunidade. Né? E a questão da comunidade ela não é apenas fundamental na pandemia, né? Ela é fundamental em todo o processo social, né? Justamente na questão do cuidado. Né? Porque se não houver cuidado, não há comunidade. Então, eu queria que vocês falassem disso, por favor. Quem falou da comunidade foi Helena, mas só dando os créditos. E eu acho que, assim, isso também é bastante complexo, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, sociedades... sei lá, sociedades indígenas, né, que tem uma vida comunal, ou mesmo sociedades rurais, assim,
nos assentamentos e tal, que tem essa vida comunitária muito mais significativa e perpassando todas as nossas, né, atividades e enfim, né, a vivência mesmo diária, a gente percebe também quanto isso, durante a pandemia, foi um fator de risco, né? Assim, no sentido de se essas comunidades não estiverem respeitadas, né? Assim, a gente vê, por exemplo, muitas comunidades indígenas que foram muito afetadas com mortalidade muito alta por exemplo, a mineração. Né? Que acontece com várias outras doenças há muitos anos, mas é isso, a mineração ilegal leva essas enfermidades para próximo para dentro da aldeia, né? Para os indígenas aldeados, e os indígenas não ficam separados como nós, né? Em famílias nucleares, todas essas atividades são comunais, então isso aumenta muito o risco de contágio. Né? Então, assim, pensar a comunidade nessa nossa sociedade que é multicomunitária, né? Que tem muitas comunidades dentro, é muito complexo, né? É muito difícil a gente falar sobre uma forma só de compreensão de comunidade, né? Porque assim, se a gente pensar, por exemplo, na nossa realidade, assim, né? Eu, uma mulher branca, escolarizada, funcionária pública, etc., muitas vezes parece que o meu papel comunitário é o isolamento, né? Assim, é esse meu papel comunitário nesse momento. A minha responsabilidade social eu tenho a possibilidade de fazer trabalho remoto, eu estou com a minha renda segurada, eu estou num lugar seguro, então o que eu tenho que fazer, né? Ficar em casa, né? Porque isso diminui o risco de contágio com outras pessoas. Então, assim, mas essa é uma situação muito específica, né? A situação é de uma mulher branca, enfim, funcionária pública, etc, etc. Então, mas dentro de outros contextos, que assim, que também está num lugar, né? Comunitário, digamos assim, dessas estruturas familiares e mais ou menos convivendo, né? Se eu pensar assim, em termos familiares, ou até de amigas e tal, também de pessoas com esses privilégios, né? Privilégios econômicos sociais. Então, de alguma forma, existe uma responsabilidade aí do isolamento como uma resposta comunitária. Mas ela não é a única, né? Nem a mais efetiva, dependendo dos contextos, né? Então, é isso que a gente estava falando. Por exemplo, se tivesse alguma pessoa conhecida ou que eu soubesse, né? Porque às vezes conhecida até nós temos, mas a gente acaba não sabendo, exatamente por conta de todos esses contextos patriarcais de silenciamento também. Mas alguma mulher que está sofrendo violência doméstica, né? Então, quanto é também nossa responsabilidade acolher essa mulher dentro de casa? E é isso que eu acho que, de alguma forma, a nossa compreensão atual, né, de família nuclear e tal, apagou muito, né? Porque aí, assim, mas se eu vou botar minha família em risco, eu vou trazer outra pessoa. E aí até a mulher se silencia, porque ela sabe que está num lugar difícil de falar, né? Como é que ela vai falar isso? Como é que ela vai pedir isso? Como é que ela vai para casa de outra pessoa? Enfim, né? Então, essa também é uma outra responsabilidade comunitária, né? Pensada a partir de outra perspectiva. Enfim, como professora de uma escola pública, qual a minha responsabilidade, né, com essa comunidade, né? Quais são as ações que eu posso fazer pedagogicamente ou socialmente, né, para, de alguma forma, tentar minimizar os danos e os riscos, tanto de infecção quanto todos os outros danos sociais e de violência, né? Enfim, eu acho que, assim, tem todas essas estratificações e particularidades, né? Ainda que, assim, eu acho que a gente possa fazer uma crítica muito mais significativa a essa estrutura, né, que individualiza, que separa, e que, inclusive, assim, separa falando, né, assim, com toda uma ideologia de que, de fato, isso não é problema meu, né? A gente tem que fazer uma crítica a essa compreensão. Mas, na prática, eu acho que existem muitas formas de ação que são diferentes, né, em cada contexto, assim, cada necessidade que se apresenta e cada vulnerabilidade mesmo, né? Nós estamos em situações, por exemplo, outra coisa muito fundamental enquanto essa mulher manter, se fosse o caso, né? Muitas famílias de classe média têm os seus trabalhos domésticos feitos por mulheres, né? Por mulheres pagas, né? Por empregadas domésticas. Então, nesse momento, cara, uma família que tem esse privilégio de estar em casa, recebendo seu salário e tal,
teria como obrigação moral, né, poder também garantir que essa trabalhadora esteja na casa dela, recebendo o salário dela e tal. E o que a gente sabe que muitas famílias não fizeram, por exemplo, né? Então elas estiveram gozando desse privilégio de autoproteção, né? Que foi, enfim, garantido por alguma estrutura aí já de poder e de hierarquia social e econômica, né? Dessa estrutura que é bastante injusta. Mas elas não se comprometeram com a comunidade nesse sentido, né? Com a relação dela com as outras pessoas que cercam enfim, a sua vida, perpassam a sua vida, de garantir esse mesmo princípio básico de segurança, né, nesse momento, que essas mulheres pudessem estar em casa e não tivessem que se expor, enfim, ao transporte público e à circulação da cidade nesse momento. Mas, enfim, é isso. Eu acho que são muitas questões, né? Assim, são muitas formas da gente pensar aí como é que a gente pode resgatar e questionar e ao mesmo tempo se comprometer com esse questionamento, né, desse esvaziamento da importância da comunidade e da nossa vinculação e dependência dessas relações sociais e pessoais que nos estruturam, né? Estruturam a nossa vida. Concordo com tudo que a Rebeca falou. Eu acho que essa questão da comunidade ela tem um papel fundamental, né? Nas nossas relações sociais, assim, de você saber que a tua ação ela não repercute só na sua vida, na vida dos seus familiares. Assim, se eu moro em um apartamento e eu aglomerei e eu chego, enfim, na minha porta, do lado da minha porta é a porta de um vizinho idoso, a minha própria avó, eu moro com a minha avó, é idosa, sabe? O elevador que eu pego, outras pessoas vão pegar, e ao mesmo tempo a gente está passando por uma situação, uma pandemia com um vírus que nem a própria ciência conseguiu ainda definir todos os traços, né? Enfim, de determinar sobre os efeitos do vírus, a propagação, e, enfim, não tem remédio, não tem cura, tem vacina, mas acabou, calma, porque, né? Mas, então a gente fica muito refém dessa compreensão coletiva, né? E que, aí, é claro, tem todo esse processo que o patriarcado, o capitalismo vem desde, pelo menos lá, a modernidade, né? Trabalhando para que a gente fique cada vez mais, né, empreendedor de si mesmo, e isso está cada vez mais forte, mas ao mesmo tempo a gente, para piorar a nossa situação, passa por essa pandemia num governo Bolsonaro, né, que piora enormemente essa condição, que é um governo que deliberadamente não aceita o que vem da ciência. E aí, quando eu falo da ciência, eu estou falando, né, de todas as ciências. É uma pessoa que não aceita e vai para a televisão e tem um poder de propagar informações inverídicas quanto a tudo isso, né? Então, da mesma forma, é uma doença que não atinge as mesmas pessoas, como a gente vem falando aqui desde o início, com a mesma intensidade. Então, e aí? É uma doença que de fato mata, não mata? As pessoas parecem que ficam confusas, porque a ciência está afirmando, olha, você tem que ficar em casa, você precisa se proteger. E o governo não está minimamente preocupado em dar condições para que essa população possa fazer isso, né? E, bom, e se eu aqui, né, no meio dessa disputa de narrativa, que no fundo acaba virando uma disputa de narrativa, eu escolho aquilo que, de algum modo, né, nesse contexto ali, né, de sujeito que precisa se virar nessa sociedade, eu escolho uma situação que me faça sobreviver. Bom, se eu sou entregador, se eu sou Uber, se eu preciso estar no dia a dia, na correria, encontrando gente, e eu não peguei, ou eu peguei, de fato, pareceu ali, né, a terrível fala, né, do presidente, pareceu para mim que foi só uma gripezinha, como é que eu não vou, né, legitimar esse discurso? Então é bastante complicado. Né, que as pessoas começam a se pautar muito mais nas experiências pessoais e a ciência ela acaba tendo, e aí eu coloco ciência
todos os cientistas, inclusive a gente aqui fazendo esse trabalho, né, de diálogo, de divulgação, acaba tendo um trabalho ainda maior, que é um trabalho quase que de convencimento, né? Então, assim, eu acho que talvez um ano, né, o ano passado inteiro, que a gente teve aí do governo afirmando que vacina não funcionava, que não ia comprar, que não ia fazer, que não ia, enfim. E os cientistas tentando, jogando artigos, artigo de jornal, de divulgação científica, para tentar defender, de fato, isso, né? Olha, não tem um remédio que vai te ajudar. O remédio é a máscara, o remédio é o isolamento possível. E aí, o mais engraçado, eu acho que o que mais viralizou um discurso nesse sentido, né, de defesa da vida, talvez tenha sido pela gravação conjunta do Butantan com o MC Fiote, né, que chega e atinge, de fato, atinge quem tem que atinge talvez com uma força muito maior do que um artigo na Folha de São Paulo, né, um artigo do jornal o Globo, o William Bonner falando à noite. Eu realmente acredito nisso, porque o diálogo que a gente precisa construir hoje com essas mulheres trabalhadoras, mães, mulheres trans, homens, né, enfim, aliados de um modo geral nas nossas causas, né, enfim, em causas feministas, em causas de justiça social, de igualdade, vai muito nisso, assim, de uma preocupação em reconstruir uma espécie de convivência, né, de um viver em sociedade com essa responsabilidade que de fato está faltando. E não está faltando só... ler engano nosso também, assim, achar que é só para quem falta informação. Não é. Né? Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém, né? E mesmo no nosso meio progressista. Então, eu acho que esse discurso a gente ainda tem que batalhar muito, bater muito nessa tecla, né, da responsabilidade social, porque é onde a gente está perdendo, assim. E está perdendo no nosso campo, inclusive. Eu fiquei com vontade de comentar algumas coisas que a Helena falou, né, em relação ao governo e, enfim, como essa guerra de informações ou desinformações tem sido muito perigosa e realmente muito... assim, tem agravado de forma significativa a pandemia, né? Isso causa mortes, né? Agora, foi semana passada, se eu não me engano, foi há bem pouco tempo, que a USP analisou um boletim, né? Um boletim do... Deixa eu ver aqui o nome dele. É um boletim de direitos da pandemia desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Estudos de Direitos Sanitários da Faculdade de Saúde Pública da USP, em conjunto com o Conecta Direitos Humanos. Eles analisaram mais de 3 mil normas federais, né, produzidas durante a pandemia, e mostraram como não foi só o discurso, também o discurso, certamente, mas não foi só o discurso, né, foram ações institucionais que agravaram a pandemia. Né? Então, isso é muito sério, isso, assim, politicamente é gravíssimo o que está acontecendo, porque a gente tem um governo trabalhando para matar a gente, né? Assim, trabalhando, porque foram 3 mil normas feitas. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar, primeiro, claro, discutir o impacto das fake news e do lugar da ciência, da filosofia, no combate, né, a esse negacionismo, né? Que eu acho que seria uma das questões, né? Então, por exemplo, a gente pensar, como a Helena falou, o quanto comunicação tem a ver também com as nossas relações, né? As nossas relações sociais, as nossas relações afetivas, e aí a gente não pode fazer, que eu acho que de fato nem é o papel da filosofia, né? Fazer um discurso pró-ciência, a ciência diz a verdade. Né? Essa não é a nossa questão, né? A filosofia também precisa questionar a ciência, até porque a ciência também tem suas formas de produção de discursos que podem ser muito
enfim, tem impactos muito significativos sociais, né? A gente poderia pensar na mulher mesmo, né? A questão da mulher na produção do discurso científico, enfim, né? Desde a ciência moderna. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa de forma nenhuma, né? Que a gente não tem responsabilidade nessa defesa da ciência nesse momento, né? Porque o que está em jogo agora, por isso que eu acho que é um pouco mais, né, do que defender a ciência ou não defender a ciência, mas, sobretudo, de encarar esse grande desafio que é das fake news, né? Que é essa proliferação enorme de desinformação, né? Ou de informações falsas, efetivamente, que vão além da ciência, porque a gente já viu isso nas eleições, né? O quanto essa rede de comunicação que é muito efetiva, sobretudo por isso, né? Assim, eu tinha visto também, agora nem vou me lembrar a fonte, mas eu tinha visto uma pesquisa que dizia que grande parte das fake news, elas são compartilhadas em grupos familiares ou de amigos próximos. Então, o que significa isso? É alguém da sua família que você confia, que você ama, que você respeita, dizendo alguma coisa para você, né? Agora, por que essas informações circulam? Enfim, a gente também já tem alguns indícios disso. Tem algumas pesquisas que têm mostrado. Enfim, a chamada afetiva, né? A chamada emocional, então apelo ao emocional, uma mensagem direta, que tem afirmações fáceis de serem assimiladas, enfim, tem uma série de estratégias de comunicação que são muito efetivas em passar essas desinformações, né? Ou essas informações falsas. Então, acho que o nosso papel, e aí eu penso assim, sobretudo, né, o meu papel como professora do ensino médio, professora de uma escola pública e tal, é exatamente pensar o que é comunicação, né? Qual é a importância da comunicação nas relações humanas e políticas, e o quanto nós precisamos perceber que nós estamos num momento exatamente que a comunicação atingiu possibilidades inimagináveis, né? Porque a gente está exposto a uma rede de informação ou desinformação que é uma quantidade realmente impossível da gente conseguir filtrar efetivamente, né? Assim, primeiro que a gente não tem a menor capacidade de pessoalmente saber assim, se os procedimentos são corretos, né? Os procedimentos, por exemplo, da ciência mesmo, né? Se a pesquisa está sendo bem feita, a gente, enquanto uma cidadã normal, eu não tenho a menor capacidade de fazer isso, né? Pela especialização da ciência, pela rapidez dessas informações, e ao mesmo tempo do contrário também, né? Assim, eu não tenho capacidade de pessoalmente verificar a veracidade se sei lá, se a cloriquina ou sei lá qual remédio, ela é eficaz ou não, é impossível, eu não tenho como fazer essa pesquisa, né? E por mim mesma chegar à conclusão de que essa informação é falsa ou verdadeira. Nem a vacina, não tenho condições de saber se essa vacina ela é efetiva ou não. Então aqui a gente tem uma guerra de informação que é muita, todo dia, né, uma avalanche de informações que a gente recebe, que é assim, quem está falando isso, como está falando isso, né? E aí a gente tem que ter todas essas estratégias me parece, né, que essa que seria o nosso papel, pensar quais são as estratégias que a gente tem para, de alguma forma, nos precaver de não cair realmente em informações absolutamente descontextualizadas, falsas, produzidas de forma realmente, enfim, totalmente irresponsável, com objetivos muito claros. Porque é isso, assim, eu acho que, por um lado, a gente não pode minimizar, por exemplo, que a ciência também tem objetivos, né? Que, por exemplo, as indústrias farmacêuticas também têm interesses, porque a sociedade sabe isso, as pessoas sabem disso. Né? Então, não é falar assim, não, gente, agora não existe mais nada disso, é a salvação do mundo, a ciência, temos que acreditar cegamente na ciência. Não me parece que seja isso. Mas, por outro lado, é muito importante que isso não signifique um ataque à ciência nesse contexto. Né? Muito pelo contrário, a gente precisa fortalecer e falar, mas para! Né? Se você está preocupado com isso aqui, olha esse outro lado aqui. Qual é o interesse desse tipo de informação? Que também é econômico, que também é político e que está tendo desfechos muito graves para a gente. Né? Então, assim, eu fico... Pessoas próximas, familiares, que me falaram que estão tomando aquele remédio ivermectina, né? De remédio, que eu acho que é remédio para vermes, desde março, de forma profilática, que é um remédio altamente tóxico. Como é que essa pessoa está tomando isso e tem medo de tomar vacina?
Entende? Assim, tem uma desproporção nisso, porque não é uma pessoa, né, que fala assim, não, mas se eu não gosto de tomar remédio, que eu tenho medo da indústria farmacêutica. Não tem medo da indústria farmacêutica, ela tá tomando remédio desde março, cara. Tipo assim, tem quase um ano que essa pessoa tá se automedicando de maneira profilática. Que, se ela ler a bula, né, do cara que fez esse remédio, ela vai ver lá todos os riscos disso. Né, todas o quanto isso pode ter impactos muito graves no organismo dela. E, por outro lado, essa mesma pessoa está com medo de tomar vacina, porque não sabe o que a vacina pode fazer. Então, a gente percebe que tem aqui uma incongruência, né, mesmo dos riscos do que é o fármaco, né, do que é... Porque eu acho que é diferente, por exemplo, de movimentos anti-vacinação, dos naturalistas, né? Assim, antes da pandemia, que é muito interessante isso, inclusive, né? Essa galera que era super naturalista agora está super pró-vacina, né? Assim, uma parte significativa dela, né? Porque é isso, tem contexto, né? Tem contexto de acontecimento e o quanto isso... Então, assim, não são geralmente pessoas que que têm esse discurso, né, contra os fármacos em geral e tal. Então, tem alguma coisa que está acontecendo nessa comunicação, né? Por que essa pessoa se sente mais segura tomando um remédio que não tem comprovação científica, que tem uma toxicidade grande quando é usado de forma profilática e repetitiva dessa maneira, né? Relatado pela própria pessoa que tem interesse em vender aquilo, né, enquanto responsabilidade farmacológica, e ao mesmo tempo está com um medo tão grande da vacina, né? Está tão insegura com a vacina. O que fez? O que aconteceu? Como é que essa informação chegou para essa pessoa para que isso fosse possível, né? Um quadro como esse fosse possível. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso, né? Assim, quais são os discursos que estão sendo produzidos, como estão sendo produzidos e como estão chegando, né? E aí, nesse sentido, pensar exatamente, discutir, questionar essas estratégias que são estratégias que vão estar cada vez mais presentes na nossa vida, né? E em tudo, falando da educação, falando da política, falando da saúde, né? Porque, claro, que a pandemia agora é o que está nos mobilizando, mas, assim, se a gente perceber já as últimas eleições na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, a importância das fake news, né, para as decisões, para as eleições, para essas pessoas estarem aí, a gente vai perceber o quanto isso agora vai ser algo que vai perpassar toda a nossa existência, né? E então é uma questão muito, muito grave, muito urgente a gente começar a realmente criar estratégias sei lá, de aprender a lidar com essa quantidade de informação, né? E aprender a filtrar e aprender a se responsabilizar também por elas, né? Porque a rapidez também tem essa capacidade bastante perigosa da gente passar as coisas sem nem ler as coisas muitas vezes, né? Ou sem nem checar as fontes, né? Então, essa coisa de checar as fontes, né? A importância da onde veio isso? Porque se por um lado a gente tem essa quantidade imensa de informação, a gente também tem uma facilidade, né? Assim, tem alguns sites na internet que é tipo boato.com, ou sei lá, boatos, alguma coisa. É só você botar assim, isso é boato, e muitas dessas já estão aí mapeadas, né? Já estão mostrando, não, essa informação está errada por isso aqui disse isso, não foi, está tirado de contexto, mas, enfim. Eu acho que é muito complexo mesmo, assim, é muito difícil, porque eu acho que é mais... Não dá pra gente acusar as pessoas, sabe? No sentido de só... É claro que tem uma irresponsabilidade, uma falta de... Em alguns grupos, né? Existe uma responsabilidade e uma falta de responsabilidade social mesmo, responsabilidade comunitária, mas eu acho que vai muito além disso, né? E é mesmo um desafio dessa nossa nova forma de nos comunicar tão rapidamente, com tantas fontes de informação, uma dificuldade imensa de mapear isso, né? E ao mesmo tempo com esses atravessamentos que são afetivos, que são familiares, que são, enfim, dos nossos grupos de confiança e tal, e o quanto isso vai ser um grande desafio aí para a gente aprender a lidar e a se responsabilizar coletivamente por essa produção e difusão de informação e desinformação, né? Pensar nessas estratégias mesmo de ter responsabilidade nessa lida com as informações que chegam até a gente. Eu acho que eu tô tão acostumada, por vir da filosofia das ciências humanas, eu tô tão acostumada com ataques às ciências humanas
né, que talvez não tenha ficado claro o que eu quis dizer com uma defesa da ciência nesse momento, né? Eu acho que é importante essa defesa no sentido de que é um contra-ataque, né? Que, na verdade, é que as ciências, e aí as ciências humanas, as ciências naturais, enfim, todas as áreas, né, nesse momento, nesse governo, elas sofrem ataque direto, né? Tem um projeto, assim, de destruição da pesquisa, né? Você tirar dinheiro da saúde, você tirar dinheiro da pesquisa que está produzindo conhecimento, está produzindo, enfim, tecnologia para a gente sair de um momento de crise como esse, é um projeto, né? É um objetivo, né? Então, assim, o que se faz, né? O que eu falei em relação a um discurso, né? Um contradiscurso nesse sentido, é muito nessa defesa, né? A gente precisa se defender. Tudo bem, né? Os médicos, os pesquisadores da área da medicina, os biólogos, enfim, toda a área da saúde, e aí muito mais da pesquisa, eles estão sofrendo isso agora, mas a gente já vem levando essa paulada há um tempo, né? Há um tempo que os filósofos, independente de ser a filósofa do Leblon ou a de Nova Iguaçu, que pega o trem para fazer curso de filosofia na UERJ à noite, né, e trabalha de dia, independente de quem seja, é taxada como acadêmica. Independente de se ela vai sair de uma licenciatura e dar aula em 10, 12 colégios para conseguir fechar os tempos que ela tem no Estado, né? Mas ela é taxada, ela vai acabar em algum momento sendo taxada, né, daquela que não consegue atingir o seu público, não consegue atingir a sociedade. E por que isso, né? Por que se construiu esse discurso? Qual é o real interesse, né, de colocar a ciência também nesse pedestal, né, nesse pedestal lá do cientista maluco, que tem seus interesses? A gente também tem que ter um certo cuidado com isso, porque eu acho que mais importante nesse momento seria, então, aproveitar para mostrar como a ciência funciona. E a ciência funciona através de erros, né? E assim como as outras instituições, ela precisa, sim, né? Ela é feita por pessoas e ela precisa que essas pessoas estejam ali atentas, né, a esses erros e às demandas dessa sociedade. Então, é claro que concordo com você, há um problema muito forte em político e econômico, sobretudo quando a gente pensa em indústria farmacêutica, né? Mas pensar no momento que a gente está vivendo aqui, falando de Brasil, falando de Baixada Fluminense, que eu olho para o lado e é isso, gente. A realidade tem vacina, mas acabou, porque você não consegue vacinar nenhum grupo prioritário. Assim, eu não estou pensando na população inteira, eu estou pensando em grupo prioritário. O Brasil, que era considerado assim, um dos maiores, né, em campanhas de vacinação, a gente não está conseguindo. E não tem previsão. Né? A gente não tem um cenário otimista em relação a isso. Porque teve todo um sucateamento desse serviço, né? Que é um serviço. A gente está falando de pesquisa, de produção, mas a gente também está falando de um serviço público, que é o SUS, e é fundamental. Então, quando eu falo dessa defesa da ciência, é muito mais no sentido de um contra-ataque mesmo, né? Um contra-ataque a esse projeto, que não tem como. Infelizmente, vai depender, a gente vai depender, né? Como que desse apoio em algum momento popular, para dizer, olha, não, é importante que a pesquisa, seja a pesquisa lá da doutorando em estudos de gênero, seja a pesquisa do bioquímico, que vai chegar perto, enfim, de um insumo para uma vacina, é importante. Tudo isso é ciência, né? E merece ser respeitado. Então, quando a gente começou, por exemplo, o projeto da Filósofas na Rede, né, que foi um projeto criado na pandemia pela Karina Blacucci e Marcela Tavares, a gente pensou bastante em não resumir, né, que, só para contextualizar, é um projeto feito por mulheres, conversando com mulheres que já pensavam justamente nessa situação que a Rebeca colocou do início, né, de uma fragilidade. Estava ali todo mundo lá em março do ano passado, de 2020, pensando, olha, as mulheres estão sofrendo mais, né, com o isolamento, com o distanciamento social. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para se acolher? Então surgiu a ideia desse grupo
eu fiquei muito feliz com o convite, mas uma das principais preocupações do grupo era justamente trazer mulheres de diferentes lugares, de diferentes vozes, que pudessem dar esse apanhado geral, né, do que estava se passando, assim, não apenas uma apresentação de trabalho, como a gente está acostumado na academia, mas uma troca mesmo, né, que a gente pudesse passar a entender assuntos que não faziam parte do nosso cotidiano, né, então, essa é uma questão que a gente não pode deixar passar no momento, assim, eu entendo como muito fundamental, porque senão a gente vai perder em todas as frentes, inclusive na educação, que a gente sabe que é a ponta, né? No pilar da universidade, o ensino, a gente sabe que acaba sendo sempre menosprezado e não seria diferente no domínio da educação, que é onde você está, né, Rebeca? Enfim, então, era só para marcar mesmo essa coisa da ciência, que não se trata de uma defesa pura e cega, não. Sai para lá, mas de pensar num contra-ataque, assim, legítimo. E super fundamental agora mesmo, né? Assim, porque eu acho que é isso que você trouxe. É um projeto político. Não é... Que eu acho que é isso. Assim, eu acho que essa pesquisa da USP, né? Esse boletim da USP, ele é muito significativo nesse sentido. Gente, não é incompetência. Não é incompetência. Não é que não está fazendo nada, não sabe o que fazer. Está fazendo. Tem um projeto, né? São 3.000 normas, assim. Existe ação. Só que é uma ação que tem um objetivo que é genocida. É isso, né? Que é de destruição dos serviços básicos da sociedade. Isso significa destruir o SUS, né? Isso significa destruir a universidade pública, a escola pública, enfim, e tudo mais, assim, né? Eu acho que isso perpassa... todas essas políticas que têm sido feitas, inclusive destruir ou fragilizar muito a importância das instituições políticas, né? Porque isso também é uma estratégia de destruição do Estado, né? E a possibilidade de aparecer esses líderes, se a gente pode chamar isso de liderança de alguma forma, mas enfim, essas coisas que aparecem por aí, que são muito perigosas e que permitem, porque é isso, gente, a gente sabe também que a pandemia enriqueceu os milionários e os bilionários no Brasil, né, e no mundo. A gente sabe que a pandemia, por exemplo, mineração, né, não parou. Então, assim, qual foi o mundo que parou, né? Qual foi o Brasil que parou? Né? O que parou? Parou a educação pública, que tem que parar. Também não estou falando aqui, não deveria ter parado, né? Claro que tem que parar. A gente está numa situação muito grave de insegurança sanitária, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que existem várias atividades econômicas que cresceram muito, né? E essas pessoas têm interesse, se esse é um projeto de governo para isso, né? Um projeto de governo para destruir, porque assim, já está falando em importar vacinas privadas, né? Então, a falta de vacinação no SUS, né? Assim, essa destruição do SUS como um grande exemplo de imunização mundial, não é assim, é incompetente, não conseguiu fazer os acordos. Não, isso é um projeto que tem vários interesses políticos e econômicos aí por trás. Né? Um deles é fortalecer a iniciativa privada, fortalecer, enfim, né, esses grupos, mas, enfim, outro é mesmo essa destruição de uma estrutura que representa uma compreensão de sociedade, né? Que é saúde para todos, universal, absolutamente gratuita, né? E que, assim, isso que eu acho que talvez, assim, para mim, a gente está perdendo por uma falta de capacidade de comunicação mesmo, a gente tem que aprender a fazer essa comunicação, porque, cara, as pessoas, né, assim, quanto mais vulnerabilidade social no Brasil, mais dependem do SUS. Né? O SUS, na verdade, assim, ele é universal. Né? Todos nós dependemos do SUS de muitas formas. Né? A própria ideia da vacinação, que era... Né, todas essas crianças eram vacinadas no SUS até muito pouco tempo. Assim, essa coisa dos laboratórios de vacinação privada já estava consolidado numa classe média alta e alta no Brasil, mas ainda é uma parcela muito pequena da população. Né? A boa parte da classe média ainda vacina os seus filhos no SUS. Né? Então, assim, todos nós dependemos do SUS e de outros serviços, né? De fiscalização sanitária, enfim, de
campanhas diversas de remédios gratuitos e tudo mais. Então, assim, nós estamos dentro do SUS, né? Nós conhecemos o SUS de formas, claro, as nossas realidades vão acessar isso de forma diferente, e nós sabemos também o quanto o serviço é diferente, né, em determinados lugares e para determinadas populações, até em termos de qualidade mesmo. Mas, assim, por exemplo, eu uso o SUS, eu não tenho plano de saúde por uma decisão política e tal há muitos anos. Então, assim, eu sei, né, a minha primeira gestação tinha vários programas em relação a pré-natal, porque nós somos um dos países que tem mortalidade materna muito alta, né? Então, o SUS, assim, ele tinha nos últimos 12 anos, 10 anos, feito alguns programas muito fundamentais voltados para isso, né? Para o pré-natal, para a importância do pré-natal, e o pré-natal era um dos pilares fundamentais das clínicas da família, né? E aí, assim, enfim, isso se aconteceu no Brasil todo, mas como as clínicas da família são de administração da prefeitura, né? O dinheiro, uma parte do investimento, uma parte significativa do investimento veio como um programa federal, mas quem fazia essa administração eram as prefeituras. Então, cada prefeitura também teve as suas particularidades na implementação desses programas. E no Rio de Janeiro a gente tinha o Cegonha Carioca, que era tipo o queridinho das clínicas da família, sabe? Ele era os mais importantes nas metas, onde o dinheiro nunca faltava, que incluía uma série de ações, né? Desde visitas domiciliares, desde dar um enxoval quando o bebê nasce, que a gente acha que isso é uma coisa menos importante, mas é uma coisa absolutamente fundamental, né? Você imagina todas as mulheres terem acesso a um enxoval mínimo, né, para que esse bebê possa nascer com roupas, né, fraldas, enfim, que possa nascer com o básico que ele vai precisar, que era muito pequenininho, assim, mas era, né, algo. A visita ao hospital, a humanização do parto, a possibilidade, o incentivo e a possibilidade de algum acompanhante, né, seja o pai da criança, seja uma mulher da família, ou seja a mãe da criança, enfim, né, quem fosse o acompanhante escolhido por essa mulher, participar de todo o pré-natal, isso é um direito assegurado hoje em dia pela lei brasileira, participar do parto, do pós-parto, etc. Enfim, uma série de políticas, né, que também incluía exames, acesso a exames, também incluía um mínimo de consultas, né, que as clínicas da família tinham que garantir para essa mulher, que também incluía, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma ambulância que também era parte da Cegonha Carioca, que era um número que você ligava e que super funcionava, né? A ambulância vinha até a casa levar essa mulher para o hospital, o que, para algumas mulheres que têm carro, não é significativo, mas, cara, para a mulher que vai pegar um ônibus parindo, é absolutamente fundamental. Né? Assim, você tá parindo, você não tem como, tipo, vou andar até o ponto de ônibus, agora vou pegar um ônibus, né? Assim, você ter uma ambulância que te pega na sua casa é um diferencial de qualidade de vida e de segurança para essa mulher, né? Pelo tempo que ela vai gastar, pela segurança que ela vai estar, física, de subir, de descer, enfim. Enfim, tudo isso acabou, né? Tudo isso acabou e, assim, as mulheres sabem que isso acabou, porque elas estão lá, elas estão dentro da clínica da família. Né? Elas sabem que não tem mais enxoval, elas sabem que a ambulância não está funcionando, elas sabem, enfim, que vários remédios não estão sendo mais dados gratuitamente ou que ficaram faltando durante um tempo e às vezes voltam, mas enfim, né? Com toda essa precariedade da precarização, né? Então, assim, o remédio ainda está lá, mas fica 2, 3 meses faltando. O remédio que você precisa tomar durante... Remédio assim, ferro, né? Que também... Anemia é uma doença que se cuida de forma profilática no Brasil, porque ela é muito comum na gestação e tem riscos para a mãe e para o bebê. Então, todas essas mulheres tomam ferro pelo SUS, né? São receitadas com ferro pelo SUS de forma profilática. E aí, se isso falta 2 meses, né? Ou você vai ter esse custo, ou você não vai tomar, enfim. Então, assim, não é só não ter mais, né? Mas todas essas idas e vindas de um projeto, né, de uma administração que vai precarizando cada vez mais esse serviço. Então, assim, o que eu quis dizer com tudo isso é que, na verdade, a gente sabe, porque a gente está dentro do SUS, então a gente vê isso acontecendo, né? Ninguém precisa contar pra gente. Tipo, eu tive um filho em 2018, eu tô tendo um filho agora e eu sei a diferença do atendimento, né? Eu sei as coisas que estavam disponíveis e as que não estavam disponíveis. Mas como é que a gente não consegue fazer essa construção da narrativa de que isso é um projeto? Esse que para mim é o problema,
né? Como é que a gente vê o problema? A gente vive o problema, a gente é afetado diretamente, né? Em primeira pessoa. E como é que a gente não consegue, de alguma forma, acompanhar que aí, evidentemente, tem problemas que não são só da esfera federal, né? As clínicas da família são de administração da prefeitura e nós sabemos também o que o Rio de Janeiro passou nos últimos 4 anos, né? Assim como a gestão da prefeitura, que era alinhada, inclusive, né, com o governo federal, também estava muito empenhada nesse projeto de destruição da saúde pública, né, da educação pública, etc. Mas, assim, por que a gente não consegue elaborar essas narrativas? Né? Por que as pessoas que estão usando o SUS não conseguem, de alguma forma, perceber que tudo isso, né, não é por acaso, né? Tem um projeto aqui. Por que isso aconteceu? Como aconteceu? Por que não está vindo dinheiro? Por que esse dinheiro está sendo investido em outras coisas? Né? Por que ele está perdendo nessa produção de narrativas? Né? Por que a gente, de alguma forma, não está conseguindo chegar a formular em palavras e em justificativas, enfim, né? Conseguir, de alguma forma, fazer essa comunicação e por que as pessoas não estão conseguindo, né? Ou, enfim, não veem a relação entre essas coisas, né? As coisas que a gente vive diretamente e essas narrativas nacionais que têm ainda um impacto muito grande mesmo, entre não só, evidentemente não só, mas a gente pode pensar que outros grupos sociais têm interesses, né? Que justificariam a crença nessa narrativa, ou pelo menos, se não a crença, os interesses, sim, em difundi-la. Mas se a gente pensar, né, nos grupos populares que estão sendo diretamente afetados por essas mudanças, e de forma bastante negativa, né, de forma bastante ruim, por que esses grupos não estão conseguindo mesmo, né, perceber a relação entre essas questões, ou formular a relação entre essas questões e essas narrativas de ataque ao SUS, educação pública, etc. Né? Eu acho que é um desafio importante para a gente pensar na nossa responsabilidade enquanto comunicadores, vamos dizer assim, que eu odeio isso. Eu acho que assim, a gente não pode reduzir a tarefa pedagógica de comunicação, sabe? Assim, eu fico não fico me sentindo muito contemplada, não. Eu acho que ela é muito mais ampla, né? Mas a comunicação é um dos pilares da educação, né? Um dos pilares da relação humana, né? Então, por que nós estamos perdendo essa batalha de comunicação, né? Por que a gente não está conseguindo realmente ser capaz de conversar, né? De falar com as pessoas, de ser ouvido, de ouvir também, né? Talvez seja por isso que a gente ouve pouco, né? Talvez seja interessante a gente pensar a nossa responsabilidade aí na construção do diálogo e de como a gente muitas vezes também se coloca nesse lugar de que sabe, né? E aí está pouco disponível para ouvir e isso fecha os canais de diálogo, né? Se você não ouve, a pessoa também não ouve ou está pouco disponível para ouvir o que você fala, enfim. Eu acho que é uma tarefa para a gente aí pensar as nossas estratégias e responsabilidade nesse processo de comunicação. Rebeca, eu só queria mesmo colocar que, pelo menos para mim, essa coisa da comunicação, que eu tenho pensado bastante, né, principalmente quando nessa pandemia eu acabei me colocando em projetos que exigiam muito, né, da exposição, enfim, por vídeo, imagens também lá no Coletivo Noelle, que você também fez parte um tempo. Então, é uma comunicação que a gente não aprendeu efetivamente a fazer, né? A nossa formação, aí eu volto para a filosofia um pouco, a nossa formação foi toda voltada para o texto, né? Leitura, análise de texto, trabalhar com o texto, né? Enfim, e sempre num sistema muito fechado, assim. Eu acho que a formação ela não focava nem sequer na licenciatura. Então, acho que é por isso é tão importante o trabalho do laboratório de licenciatura da UERJ também, porque é preciso pensar, né? Você está formando, no caso da filosofia, né? Mas em todos os outros cursos de licenciatura, pessoas que vão estar em contato com educandos e outros licenciandos, né? Pessoas em formação de um modo geral.
E a gente precisa aprender essa comunicação, né? A fazer essa comunicação, que é quase uma tradução, assim, eu não consigo enxergar de outro modo, porque você precisa se apropriar, e aí não se trata apenas de se apropriar de um conteúdo fechado, né, e jogar, mas você precisa sim ter aquele conteúdo, você precisa se apropriar desse conteúdo, mas fazer com que esse conteúdo dialogue, né, com esse meio, com esse universo que você está inserido. Então, não tem jeito, não é uma tradução fácil, definitivamente. Aí a importância da gente pensar, no caso da licenciatura, né, a formação para oralidade, para comunicação. E eu acho que, para além da licenciatura e nas outras ciências, a questão da divulgação científica, né? Porque quando a gente não faz isso na licenciatura, não se preocupa com a formação da divulgação científica nas outras ciências, a gente acaba ficando à mercê de outros divulgadores, né? Então eu vejo muitos colegas das ciências humanas reclamando dos professores de youtuber, que muitas das vezes não têm sequer formação na área, e é realmente complicado. E que eles fazem maior sucesso, porque eles dominam essa linguagem do audiovisual que, enfim, a maior parte de nós, de fato, não domina. A gente não teve essa instrução, enfim. Mas, eu não sei, é claro que não estou aqui levantando bandeira para que todos sejamos youtubers, longe disso, mas, ao mesmo tempo, em que medida a gente também não está perdendo esse espaço, né? Será que a gente não poderia tentar fazer de um modo diferente? Será que só essa exposição do jargão, né, da quantidade de visualização, só isso é importante? As curtidas, será que a gente não consegue produzir um material que atinja de alguma forma, né? Nem que seja aí, não seja um público tão grande quanto de um Felipe Neto, sei lá, mas quem sabe? Mas quem sabe atinja, né? Quem sabe possa entrar numa discussão, né? Seja dentro da filosofia, seja questões feministas, né? Estudos de gênero, política, ciência de um modo geral, que a gente consiga ter alguma voz, né? Que a gente não passe cada vez mais, né, essa imagem de que a filosofia ela é encerrada na academia, ela é aquela coisa do filósofo do gabinete. Eu acho que esse ponto da história a gente não pode perder. Assim. Eu acho que a gente precisa encontrar talvez aí um meio termo para entender a importância nesse momento da comunicação para esse projeto de sociedade que a gente está defendendo, né, e que parece estar tão distante, assim, mas eu acho que seria um bom passo, principalmente para a educação, né, já que a gente está tão afastado fisicamente uns dos outros, né, enfim, talvez fosse o momento da gente começar a pensar sobre isso, assim, não tenho nenhuma resposta, mas é uma inquietação de verdade, de que a gente simplesmente aceite que a gente não é capaz. Eu estava pensando, quando você falava, assim, até na minha fala mesmo, né, o quantas vezes eu não nomeio as coisas, né, por uma estratégia política, assim, mas que ao mesmo tempo pode não significar nada, as pessoas podem não estar entendendo o que eu estou falando, né, assim, eu estava pensando aqui, por que eu não nomeei, né, os governos, por que eu não falei o nome e tal, e enquanto isso tem uma coisa, né, da academia, de tipo, eu não vou nomear se eu não for, né, de alguma forma me assegurar daquelas informações, das fontes e tal, isso realmente são quase que essas estratégias que a gente vai aprendendo, mas que tem muito pouco impacto na comunicação, né? Ou quer dizer, são muito pouco efetivas na comunicação. Porque quanto mais direto for o discurso, mais fácil ele é de ser trocado, né? Assimilado, assim. Então, eu estava, enquanto você falava aí do YouTube, assim, vai me dando um nervoso também, porque, assim, a gente sabe também que essas estratégias de comunicação, elas são muito pautadas numa concepção de mercado. Né? Então é uma venda da comunicação mesmo, né? A gente vai se aprendendo a se comunicar a partir de estratégias que são muito efetivas, porque tem muita gente, né, estudando e aprendendo como se faz isso, mas ao mesmo tempo isso quase que transformaria, né, as nossas relações em estratégias de vender uma ideia, né? E aí eu fiquei lembrando do Pedagogia da Autonomia, né? Já que a gente está falando de educação e tal.
Tem uma parte bem linda, eu acho que é da terceira parte, eu estou sem o livro aqui também para dar a citação correta, mas da terceira parte, que o Paulo Freire fala sobre o diálogo, né? O diálogo que os professores com, enfim, consciência social precisam fazer, digamos assim, né, comprometidos com o aspecto social e político da educação, precisam fazer, não pode ser um diálogo de conquista, ele fala isso, né, porque o que está em jogo não é a ideia dessa conquista que é no sentido de você dominar a outra pessoa, né, dominar o discurso da outra pessoa e a pessoa passar a reproduzir o seu discurso. E isso é muito lindo, porque, de alguma forma, eu acho que ele traz, assim... Aí ele fala, não pode ser esse, porque esse é dos dominadores. Né? Quem tem a ideia de conquista como o paradigma são os dominadores. Se a gente não quer simplesmente ocupar o lugar dos dominadores. Né? O que a gente está aqui é exatamente pensando em outra forma de educação, que é uma forma para acabar com a dominação. Né? Então isso é muito interessante, assim, porque é muito difícil, né? E aí ele vai falar assim, o diálogo ele precisa incluir a compreensão do outro enquanto sujeito de conhecimento. Né? Se a gente fecha essa porta de tipo ouvir de forma significativa e verdadeira as pessoas na produção desse conhecimento, né? A gente de alguma forma e a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo na academia, né? Que eu digo assim, né? Nós estamos formados e até politicamente mesmo, né? O quanto essa polarização e essas dicotomias tão difíceis de serem superadas, se elas também têm a ver com esse lugar que a gente assume da verdade, né? De que a gente... que é claro, né? Nós estamos convencidos do que nós estamos defendendo, né? Mas, assim, aonde entra aí a importância da gente assumir que ninguém sabe tudo, né? O Paulo Freire tem uma frase assim, né? Ninguém sabe tudo e ninguém tem nada que aprender ou ninguém pode ensinar tudo. Eu não me lembro exatamente como é a formulação, mas essa ideia de que no diálogo nós também temos que estar disponíveis a aprender. Né? Então, assim, e aí eu fico pensando muito, né, nessas estratégias de comunicação virtual, o quanto é um desafio mesmo, né, assim, que enquanto professora de educação básica eu fico totalmente perdida mesmo, mas me parece que não é só porque, com certeza, em grande medida, porque eu não domino essas técnicas, né, então, de fato, o audiovisual não tem uma formação nisso, como você disse, nós não fomos formados, na verdade, na nossa graduação é muito pequeno, né, muito pequena a importância que se dá à formação na filosofia enquanto professores, né, e aí eu queria até fazer uma parte aqui para fazer não sei se todo mundo sabe, mas o Pedro II esse ano começou as licenciaturas em filosofia, né, na verdade a gente tem um currículo de filosofia decolonial, que é o único no Brasil, e é uma graduação que a gente está pensando, uma licenciatura que a gente está pensando desde o início, articulada com a prática, né? Porque somos todas e todos professores do ensino básico, né? Então, é assim, o quanto é importante a gente pensar a prática desde o início, não é o último período lá que você faz 2, 3 disciplinas de pedagogia e aí joga as pessoas dentro de sala de aula, né? A gente pensar o que significa filosofia da educação e educação da filosofia, né? E, enfim, e todas essas práticas e tal. E eu sei que na UERJ a gente tem um trabalho, a DICE tem um trabalho muito importante nesse sentido, né? Uma preocupação há muitos anos já, né? De realmente pensar na formação dos licenciandos. Mas, assim, no Brasil, em geral, ainda é muito precária a nossa formação, né? Enquanto professores e professores. Então, enfim, o que eu estava pensando, é claro que eu acho que a gente tem responsabilidade em relação à formação, né? Então a gente tem que aprender a usar as tecnologias, se não ficar num lugar reativo de, não, isso não me serve. Mas, ao mesmo tempo, aprender também a questionar esses modelos, né? Ou pelo menos questionar qual é o modelo que nós queremos de educação, né? Porque, de fato, assim, me apavora a gente pensar que o futuro é isso, né? Educação à distância, e a gente vai fazer vídeos super legaisinhos, que vão ser super facilmente assimilados em termos de conteúdo, mas que a gente vai esvaziar toda a convivência e toda a relação que existe entre
professores e alunas, e alunos e professores, e assim, no sentido, né, dessa convivência do dia a dia, dessa convivência afetiva, dessa convivência política, e de quanto a formação, ela excede muito, né, que eu tenho certeza que todos e todas aqui estão de acordo, né, excede muito a simplesmente a dominar um conteúdo de filosofia, né. Então, nesse sentido, eu acho que o Paulo Freire ele, né, tão atacado nesse momento também, é uma voz super importante para a gente trazer para a filosofia, né? Na filosofia a gente se apropriar disso, assim, de pensar pedagogias mesmo, e uma pedagogia que é tão... Assim, a Bell Hooks fala, né, o Paulo Freire foi um dos grandes pilares de tudo que eu estou fazendo aqui, dessa pedagogia crítica feminista, e tá lá, né, uma mulher estadunidense, que, claro, uma mulher negra, enfim, mas assim, que tem uma repercussão muito importante, e às vezes a gente lê a Bell Hooks e não lê o Paulo Freire, né, por conta dessa, na filosofia, né, por conta dessa, assim, pouquíssimas vezes, eu vou usar pouquíssimas só para não me comprometer com um nunca, que é muito forte, mas pouquíssimas vezes eu me lembro de ter ouvido alguém da filosofia trabalhar Paulo Freire, assim, né, de forma comprometida aí no campo da educação e tal. E eu acho que talvez seja uma fonte muito importante para a gente nesse momento, de pensar essa resistência que não é só de conteúdo, mas que também é de forma, né? Qual é a forma que a gente quer se relacionar com os nossos estudantes, que a gente quer garantir como modelo de educação e como possibilidade de educação, né? Para a gente pensar numa educação para autonomia, para liberdade, para emancipação social e para justiça social, né? Sim, foi muito bom você trazer Paulo Freire e Bell Hooks junto, falando da formação da filosofia, né? Porque você falou, é mais fácil hoje ler Bell Hooks do que Paulo Freire ainda, e em pensar que isso já é uma conquista, né? Porque até bem pouco tempo na filosofia não se falava nem sequer de Bell Hooks, não se falava de educação, né? Não se pensava, pelo menos no bacharelado, digamos assim, né? A filosofia pela perspectiva da educação. E eu fui encontrar, né, tanto Paulo Freire quanto a Bell Hooks já formada. Então, duas coisas me marcaram, assim, é claro, a grandiosidade, né, do método, do que é o Paulo Freire, enfim, e a vida, mas uma coisa muito, muito específica é da abertura, logo na introdução da pedagogia do oprimido, quando ele coloca que aquele é o resultado de um trabalho que também é o da esposa dele, que também era uma educadora, né, da primeira mulher dele. E ele reconhece ali uma parceria que na filosofia a gente não vê, que na história da ciência a gente não vê as mulheres sendo reconhecidas nem sequer como parceiras, é claro, né? O livro não foi assinado pelos dois, nada disso, mas há ali um reconhecimento de que, olha, teve uma troca e ela foi a primeira nessa troca, né? Então, isso me tocou de modo muito forte. E, em segundo lugar, na Bell Hooks, na leitura da Bell Hooks, que naquele livro Ensinando a Transgredir mesmo, que ela coloca, né, como ela, na verdade, como ela queria ser escritora, né, de como aquele livro é a realização dela a partir da experiência como professora, que ela está ali fazendo, né, tá pensando criticamente sobre a sua prática, né, e como talvez leituras como essa, tanto da Bell Hooks, tanto do Paulo Freire, nos ajude não apenas em sala de aula, mas repensar a própria filosofia, né? O fazer, o que é fazer filosofia para gente aqui hoje, no Brasil, enfim. Então, eu acho que são autores fundamentais, e que bom que o Pedro II está vindo com licenciatura, que bom que a gente tem o laboratório de licenciatura da Dirce, enfim, e com projetos bacanas como os de vocês. Queria agradecer. Gente, esse papo foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, porque nós passamos de filosofia, de feminismo, a vacina, a defesa do SUS, né? Então a gente falou sobre muita coisa mesmo. Isso foi um papo maravilhoso. Demorou para sair, mas veio de uma forma maravilhosa, né? Veio para fechar janeiro de uma forma espetacular. Quero agradecer a presença da Rebeca, da Helena. Vocês deram contribuições, vocês abriram perspectivas maravilhosas.
né? Foi uma conversa enriquecedora. Eu realmente aprendi muito com você nessa conversa, né? Achei maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? E espero que a gente bata esse papo, pelo menos acho que quando as coisas estiverem mais calmas pessoalmente, né? Porque tudo virtualmente é um pouco cansativo, né? Então espero que a gente troque essa ideia pessoalmente, a gente sente um dia para conversar, tomar um café, porque a gente tem essa troca de diálogos foi muito maravilhosa mesmo. Eu agradeço de novo o convite, também fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje. E, enfim, concordo plenamente, Yuri, assim, primeiro, de novo, né, parabenizar o trabalho de vocês, falar o quanto ele é muito maravilhoso até pra gente, né, a gente usar em sala de aula, a gente ter acesso não só enquanto formação, né, na nossa formação enquanto professores, mas também pra gente poder compartilhar com os nossos estudantes. E agradecer de novo o Yuri e o Jefferson pelo convite, pelo tempo, pela troca que a gente falou pra caramba. Poderia ter sido mais troca. Mas, enfim, eu acho que vamos manter essa esperança esperança e esse convite aí do Yuri aberto para um papo também presencial, para a gente poder tomar um café e, quem sabe, né, depois também fazer esses podcasts, que eu acho que é muito importante, eu acho que é uma iniciativa muito relevante nesse momento, mas também ampliar para outras possibilidades quando a gente tiver presencial, né, quem sabe a gente fazer umas mesas de conversa e poder até levar nossos estudantes, enfim, fazer outras, ou trazer vocês para os nossos estudantes, né, levar para a escola, eu acho que vai ser muito legal. Novamente também agradecer Helena por essa troca que a gente tem aí já há alguns anos feito, que para mim é muito preciosa, né, que eu aprendo sempre muito, também com muito prazer e com muita felicidade. Obrigada, gente. Um bom fim de dia. E depois quero ouvir aí como é que ficou. Bom, então eu também queria agradecer muito, agradecer o convite, agradecer o esforço de vocês, enfim, foi, mais uma vez, zero acostumada com esse novo modo de comunicação, mas gostei. Enfim, desejo muito sucesso para o podcast, vida longa, e é isso. E, enfim, Rebeca, mais uma vez, né, a gente trabalhando juntas e muito obrigada, porque eu aprendo de verdade contigo com essa troca e eu espero que a gente possa, finalmente, né, que 2021 seja um ano de reencontros e de bons novos projetos presenciais, que a gente possa fazer isso olhando no olho, que tem, de fato, outro peso, assim, eu também sou adepta, prefiro. É isso, gente, obrigada. Tchau, pessoal, até a próxima.